Alaô, tá ok? Valdão, tá ok? Tá ok? Tony? Ok. Pode ir para fora. Paiva, antes de fazer até a pergunta, transmitir o que a gente sentiu lá de cima, quem estava do lado de fora. O ponto positivo do time. Jogar contra um Flamengo com 9 não é fácil. E a luta que a gente viu, Tassiano jogou de zagueiro parecendo que era a posição de origem. Então, dá esses parabéns pela vontade, dedicação de todo o elenco depois das expulsões. Comentar o jogo, Paiva, na minha humilde opinião, um jogo onde o Bahia foi superior, taticamente, tecnicamente, tinha um jogo teoricamente controlado, até entrar em voga, em destaque, o que não deveria, a atuação da arbitragem, e acabar validando gols e pênaltis que, na nossa visão, não ocorreram, e foi um equívoco. Como você avalia a sua equipe, que, na minha humilde visão, fez um grande jogo, talvez um dos melhores no ano, pena que foi operado pela arbitragem? Boa tarde. Primeiro, antes disso, dizer que estou feliz por termos resolvido o nosso problema. Acho que a sua atitude no final do último jogo aqui em casa foi de homem, procurou-me, falámos e resolvemos um tema que me incomodava, que acho que o incomodava a si também, e acho que é como homens que resolvem as coisas, e eu volto a deixar aqui claríssimo a todos os meus queridos amigos que estão aqui sempre: a crítica será sempre bem-vinda, será sempre aceite, poderei concordar ou não, mas nunca irei estar contra as críticas ao meu trabalho. Agora, as outras questões mais pessoais, como nós falámos, essas sim eu tenho que me defender. Portanto, feliz por estarmos resolvidos. Em relação ao jogo, Baraúna, em relação ao jogo, é um jogo que eu poderia resumir com uma palavra: orgulho. Acho que a torcida deve estar muito orgulhosa do trabalho que estes jogadores fizeram hoje aqui, obviamente com erros, sabemos onde erramos, sabemos de facto que os erros hoje, outra vez, os erros pontuais e detalhes nos penalizaram em relação ao adversário, em sentido contrário não, mas de facto a reação dos adeptos da torcida no final para com a equipa demonstra muito o trabalho que os jogadores fizeram. Eu disse-lhes que em 23 anos de treinador, este foi o jogo que mais me orgulhou ser treinador de uma equipa, e perdemos. Mas de facto, disse-lhes, agradeci-lhes, puxar para o meu lado pessoal, agradeci-lhes, porque de facto fizeram-me sentir, enquanto treinador e profissional desta área, muito, muito orgulhoso. Depois, claro, cometemos erros nas bolas paradas, mas estivemos sempre no jogo. Ou seja, o Flamengo fez-nos 3 golos de bola parada, mas não nos fez nenhum golo de bola corrida, e nós estivemos sempre no jogo, e eu mesmo com o 2-0 nunca senti o jogo perdido, com 3-1 nunca senti o jogo perdido, com 3-2 senti que nós a qualquer momento íamos fazer o 3-3, senti porque senti o Bahia inteiro, penalizado pelos detalhes, como eu já disse, e senti um Bahia no seu coletivo muito melhor no jogo de hoje que o Flamengo. Muito melhor. É verdade que o Flamengo depois tem um nível de individualidades altíssimo, que fazem os detalhes e as diferenças nas bolas paradas, no 1 contra 1, por aí fora, mas eu acho que a minha equipa foi uma equipa muito coletiva, muito solidária, cada vez mais solidária com as expulsões. Eu acho que o nosso primeiro golo é um golo absolutamente extraordinário daquilo que nós tentamos trabalhar e que aos poucos vai aparecendo, e depois fomos mexendo na equipa em função daquilo que estava a acontecer, perceber, por isso temos 2 sistemas, perceber, arriscando algumas coisas, sabendo como é o Flamengo do meio campo à frente, mas de facto hoje não ganhámos, mas deixámos uma imagem que foi o que eu lhes pedi: por favor voltem ao final de 5 jogos, com o de Santos inclusive, antes deste eu pedi-lhes, seja o que foram nos 4, e encarem o jogo de Santos como um acidente que nós tivemos, façam daquilo a exceção e não a regra,
e eles hoje voltaram a estar. Voltei a reconhecer a nossa equipa aqui no campo. É uma derrota muitíssimo amarga, mesmo com 9, nós podíamos ter feito golos. O resumo que eu faço para definir o jogo, orgulho, e para definir o jogo no seu decorrer, eu acho que nós fomos superiores ao Flamengo 10 contra 10, fomos 11 contra 11, perdão, 11 contra 10 e 11 contra 9, nós fomos sempre superiores ao Flamengo. Praticamente eles, mesmo com aquela superioridade toda, não nos conseguiram uma outra oportunidade, mas impedidos, e depois nós sempre acutilantes e sempre com os olhos postos na baliza adversário. Professor, boa noite. Lá em Santos, o senhor disse que queria que interferisse o jogo de Santos no jogo de hoje. Em termos de postura, acredito que tenha realmente interferido. Porém, assim, no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem hoje a segunda pior defesa da competição. São 11 gols tomados em 6 jogos. Como resolver isso? A que ponto esse fator das expulsões, até porque eu acho que já estava 3 também, não afeta muito, mas a que ponto ligar esse alerta logo no início da competição e consertar isso? Hoje jogaste contra uma equipa que tem individualidades do melhor nível aqui no Brasil e muitas a nível mundial. Portanto, é sempre complicado tu manteres um golo a 0 ou que eles não te façam oportunidades. De facto, não é uma vitória, mas é algo importante, é que eles de bola corrida, e enquanto tivemos 11 contra 11, praticamente não nos geraram problemas. E os detalhes da bola parada. E pronto. E hoje foram 3 gols de bola parada, sendo que um é penalti, mas os outros eram perfeitamente evitáveis. O jogo de Santos são 3, claro, pesa no número de gols sofridos, porque até aí estávamos muito equilibrados em número de gols sofridos, mas num jogo onde tu não jogas e onde o adversário joga, arriscas-te a perder 3-0 e a ser goleado. Foi o que nos aconteceu, tem que nos servir de lição. Hoje é um passo à frente em relação àquilo que aconteceu em Santos. Quarta-feira teremos direito à resposta e eu espero que os jogadores dêem uma resposta efetiva no jogo de quarta-feira e depois com o Goiás no sábado outra vez aqui. Portanto, temos que continuar a trabalhar defensivamente. Hoje, repara, acabámos numa linha de 4 com Rian do lado esquerdo, que não jogava há muito tempo, com Jacaré adaptado sim a uma linha de 4, porque uma linha de 3 zagueiros ele não é uma adaptação, já é uma certeza, mas é totalmente diferente a questão dos equilíbrios. Portanto, aí também competente, e depois no fim acabas com Tassiano e Nico de zagueiros. Trabalho, temos que continuar a trabalhar e esperar que os detalhes também nos ajudem e a gente começa a marcar mais golos e a sofrer menos. Boa noite, Paiva. A situação, por exemplo, do sistema defensivo do Bahia. Por que a mudança do David Duarte e por que também o Acevedo no banco? Sim, porque o David Duarte, porque vinha a fazer uma sucessão de jogos já grande, e porque eu entendi que o Vítor Hugo, que vem de doença, fez um jogo completo em Santos e já com níveis físicos complicados na parte final. Hoje, jogando por dentro, é um jogador com muita experiência, jogando por dentro ir-se a cansar menos, porque não tem que ir nos corredores laterais para duelos, voltar a pôr Rezende, que é muito importante na construção. É este tipo de descanso que nós queremos fazer. E o Nico, porque eu sentia, na análise que fizemos ao Flamengo, sentia que com Iago e Tassiano íamos ter mais bola e mais critério na posse para chegar ao último terço, e que os espaços que o Flamengo nos dava permitia-nos exatamente fazer jogadas como nós fizemos no nosso primeiro golo, e portanto precisava de um jogador com mais criatividade e mais chegada à última linha do que propriamente um jogador de equilíbrios. Portanto foi basicamente, e o Iago estava fresco em relação àquilo que aconteceu no jogo do Santos, portanto trazer essa frescura também para a equipa, mas foi mais um sentido tático, querer uma equipa mais ofensiva, mesmo jogando com o Flamengo em casa. Mister, Claro. O jogo estava 3-2, o Bahia em cima do Flamengo para buscar um empate, eu cheguei a falar que o gol estava maduro. E de repente 2 expulsões. Você acha que faltou aos seus 2 atletas, o Rezende e o Canu, um fator emocional mais para o jogo,
ou você entende que o árbitro foi rigoroso? Porque existe um questionamento na expulsão do Rezende que teria sofrido uma falta antes. Você acha que faltou emocional do atleta, a leitura do jogo naquele momento, ou o árbitro foi rigoroso com os dois? Já falei dos meus 23 anos de carreira e em meus 23 anos nunca falei de arbitragem. É uma profissão muito difícil. É verdade que eu já o VAR. Falei muitos anos quando não via VAR e quando tu tens de decidir num segundo e decidiste. É verdade que eu já VAR. Também é verdade que o VAR não pode intervir no lance do Canu. A única coisa que eu de facto, quando andamos todos a falar do fair play e do futebol justo e do futebol limpo, um jogador como o Gabigol, que é uma referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço, eu fico assim. Porque, seja um dia se um jogador do Bahia fizer isto, eu já disse ao Biel, às vezes atira-se demais para o chão quando pode tirar partido da jogada. É o meu jogador e eu posso dizer, não posso dizer isto ao Gabigol. Agora, para o Brasil inteiro, acho que não fica bonito. E expulsa um colega do campo, o Canu é imprudente porque abre o braço, é verdade. Expulsa um colega do campo, pá, quando se fala em fair play, em justiça e de jogar o jogo pelo jogo, etc. Pá, chamam-lhe manha, chamam-lhe o que quiserem. Eu não gosto de ver, sinceramente não gosto de ver. Mas não vou falar do árbitro porque tenho a minha opinião, guardo-a para mim, vocês no vosso lado fazem o vosso trabalho e as análises como fazem a mim, façam a arbitragem também. Eu fico, de facto, podia estar aqui a falar do árbitro, mas também não posso esconder-me que nós cometemos 2 erros grosseiros nas bolas paradas e isso faz-nos estar a perder por 2 erros nossos. Como é que eu vou falar do árbitro quando a minha equipa também cometeu erros? Quando temos ali uma outra bola que podemos fazer golo e não fazemos. É uma questão que eu não domino, nem quero. Se eu quisesse dominar, tinha ido para a arbitragem. Não quero dominar, respeito-os muito, porque é muito difícil. É verdade que o VAR hoje melhorou bastante e é mais fácil. Fico com a reação da equipa, fico com o que a equipa jogou, repito, 11 contra 11, 11 contra 10 e 11 contra 9. Fico com estes jogadores que nos encheram de orgulho, pelo menos a minha treinadora, e acho que a torcida do Bahia ficou muito orgulhosa com o trabalho que nós fizemos. Caiu para o lado do Flamengo, continuar a trabalhar e buscar 3 pontos já no próximo jogo com o Goiás. Paiva, boa noite. O quanto uma partida com essas todas as adversidades, ela pode impactar na sequência do Bahia na temporada, de maneira positiva e negativa também? Olha, em termos motivacionais, eu espero que impacte de forma forte no grupo. Eles têm que ter consciência do mal que fizeram na quarta e do bom, e eu também, porque estou à frente e sou responsável pela derrota, e do bom que fizeram hoje. E se há um crescimento, como eu lhes pedi, de quarta para hoje, eles têm que aproveitar esse crescimento e aproveitar o que eles fizeram de fantástico, de muito bom dentro do campo, em termos de organização, em termos de nunca termos deixado de ser equipa. A maior parte das bolas perigosas que o Flamengo teve foi em contra-ataque, bolas paradas e eles vinham em contra-ataque, bolas lançadas no Cebolinha. Lá está, é o tirar partido do talento absurdo que eles têm. Agora, tem impacto físico, isso não tenho dúvida, porque quarta-feira nós temos outro jogo, acabámos o jogo com 9, gente a correr. Eu estou muito curioso para ver o GPS do Tassiano, por exemplo. Gente do Jacaré, gente a correr muito, a trabalhar muito, do Arthur, que se esforçou bastante na frente também em termos defensivos, em questões defensivas, que tenha impacto emocional em função daquilo que é, não o resultado, mas outra vez, a forma como nós nos pusemos em campo contra um adversário poderosíssimo. Vitórias morais não há, mas eu acho que é unânime que o Bahia foi sempre melhor que o Flamengo do primeiro ao 90º minuto, menos nas bolas paradas. E aí nas bolas paradas o Flamengo fez a diferença. Olha, boa noite. Nesse nevoeiro de coisas que aconteceram no jogo, a gente ainda conseguiu enxergar algumas coisas que eu queria que você aprofundasse, se fosse possível, porque acho que vale para a sequência da temporada, né? Primeiro, a entrada do Rian, que foi um jogador que entrou de surpresa ali e que conseguiu fazer uma partida com muita personalidade, que eu acho que faltava isso também naquela linha do lado esquerdo, né, ao longo dessa temporada. E no segundo tempo, como você falou aí rapidamente, uma mudança para uma linha de 4 jogadores com o Jacaré jogando de lateral direito.
se fala em adaptação e se fala também que muitas vezes ele joga de ala porque como lateral não funcionaria e parece que nesse jogo ele deu essa resposta. Essas duas questões, elas são importantes para a sequência da temporada. É possível ter esses dois jogando nessas posições daqui para frente? Laelton, é assim, isto é o trabalho que nós fazemos quando podemos, é o trabalho que nós fazemos diário de fazer crescer jogadores. O Rian só joga hoje o que joga, porque tem sido um menino que na sombra tem trabalhado, tem jogado o Chaves, tem jogado o Bahia, e ele continua ali, sabe que é menino, sabe que tem um treinador que olha para os meninos, que tenta perceber o momento e o timing para eles entrarem. Ele tem vindo a trabalhar muito bem, o Chaves teve um problema físico e eu hoje não tive dúvidas nenhuma, jogou o Bahia de início, em função da lesão que o Bahia teve, entrou o Rian e fez um jogo. De facto, a mim surpreende não pelo que ele trabalha, mas de facto pelo impacto para um menino, pelo impacto numa Fonte Nova cheia e jogar contra o Flamengo. Entrar num jogo a decorrer não é fácil, ele entrou e deu uma resposta efetivamente extraordinária e deu mais uma dor de cabeça, que são das positivas. A mudança para o 4-3-3 é quando tu sentes que precisas de mais qualquer coisa na frente e ou pões um médio ou pões um jogador mais à frente. Sentes isso, sabendo, e agora vai-me perguntar, então, mas porquê é que joga com uma linha de 3? Porque eu sinto que ainda não estamos preparados para encarar os jogos de peito aberto com uma linha de 4. Estamos a trabalhar nisso, mas ainda não estamos preparados. Da mesma maneira como muita gente pediu a linha de 3 antes, e eu dizia que não podia pôr porque não tinha zagueiros, porque eles chegaram aos poucos e depois houve lesões, quer do Canu, quer do Raul. Da mesma forma que eu, nesse momento, não conseguia pôr a linha de 3, agora sinto que uma linha de 4 que tem que ser trabalhada, e é o que estamos a fazer, nós estamos a trabalhar os dois sistemas, o 4-3-3 e este 3-4-3, é uma alternativa que me dá, como eu disse, mais um homem no meio campo ou mais um homem na frente, sabendo que me vou expor atrás. E me vou expor atrás, no sentido da tua pergunta muito inteligente, porque lá está, porque Jacaré, como eu já disse, é uma adaptação numa linha de 4, porque um lateral de uma linha de 4 tem missões absolutamente diferentes do que tem não sei como é que é, um ala, num sistema de três zagueiros. Ele tem que ter a preocupação, numa linha de 4, de quando o colega lateral esquerdo vai embora, ele tem que equilibrar. Já não pode entrar ao segundo pau como entra numa situação de três zagueiros. Ele tem que ter o domínio da linha, mas aqui já fomos trabalhando. Vai estar mais exposto a fechar dentro porque falta um zagueiro. Portanto, são coisas táticas que nós vamos trabalhando e que se calhar pode ser que o Jacaré consiga assumir também uma linha de 4. E quando nós sentirmos que a linha de 4, seja Canu, Vitor Hugo, seja David Duarte, Rezende, Canu, Rezende, seja quem for, ou passar o Rezende para o meio, devolver o Rezende àquilo que é, porque é outra adaptação, devolver o Rezende à sua posição normal, que é a meia, mas que ele de facto nem se nota que é uma adaptação. Se chegar aqui alguém não sei de onde e nunca vir o Rezende jogar, vai dizer que ele é um zagueiro muito, muito interessante e muito completo. Portanto, é estes acertar de detalhes e de coisas que nós vamos fazendo com a progressão do tempo. Agora é recuperar, tivemos 2 dias para preparar o Flamengo, quase não treinámos, foi ontem ao campo um bocadinho, vídeo, mas sempre temos, por exemplo, vamos ter depois uma semana inteira, vamos ter uma semana inteira antes do Internacional, mais um momento para nós sedimentarmos outras coisas, para que o Bahia tenha esta versatilidade, que é aquilo que nós queremos. Possa responder com 3 zagueiros, possa responder em 4-3-3, não deixando, porque isso é que para mim é importante, que às vezes as pessoas dizem, com 3 zagueiros é muito defensivo, no 4-3-3 é muito ofensivo. Não, eu quero uma equipa equilibrada. Eu quero uma equipa com 3 zagueiros que consiga ser defensiva e ofensiva, e quero uma equipa em 4-3-3 que consiga ser ofensiva, mas também consiga defender bem. E ainda não encontrei esse equilíbrio. Boa noite, professor. O senhor perdeu 2 zagueiros, né, para o próximo jogo. E um deles é o Rezende. O senhor explicou muito bem que qualquer um que chegar aqui vai ver o Rezende e não vai desconfiar nem que ele é zagueiro. Mas assim, a sua troca no segundo tempo, quando o senhor tira o Vitor Hugo e mantém o Rezende, mesmo amarelado, o senhor considera que foi uma atitude arriscada ou corajosa da sua parte? Acha que foi muito arriscado ou poderia ter evitado uma possível expulsão do Rezende e não ter tanto prejuízo para o próximo jogo?
Olha, meu querido, corajoso serei sempre. Sempre serei corajoso na minha profissão, sempre. A minha ideia do jogo é sempre para a frente e nunca é para trás, em primeiro lugar. Depois o Vítor também tinha amarelo. Portanto, era escolher entre os dois. Fui buscar o quê? A frescura. Rezende não jogou na Vila Belmiro. Vítor Hugo jogou, mas está em déficit. E o Vítor Hugo chegou ao intervalo muito desgastado. E, portanto, eu ia tirar um zagueiro, um ao outro, mas, obviamente, analisando o quadro, mesmo que o Vítor não tivesse muito desgastado, eu tinha a frescura do Rezende, de não ter jogado na quarta, e tenho também a saída de bola do Rezende, quando eu estou a perder, e lá esta parte do corajoso, quando eu estou a perder, preciso de um zagueiro que interprete bem as suas posições, aquilo que tem dentro dele de médio, de meia. Então o Rezende dá-me também essa saída de bola. A decisão foi essa e não foi mais nenhuma, portanto era escolher entre um e outro, mas estavam os dois amarelados, fui pela frescura e pela saída de bola. Renato, a torcida está na bronca, vamos dizer assim, com os centroavantes do Bahia. Você está com a ausência do Everaldo e eu queria que você comentasse o que você achou do Arthur Salles hoje e se acredita que saiu vaiado e se você acredita que o time ainda precisa de um 9. Olá, tudo bem? Everaldo lesionado, o Vinícius lesionado e o treinador tem que improvisar. Arthur, enquanto não houve Vinícius, Arthur foi trabalhado para 9, para ser uma alternativa diferente, porque são jogadores diferentes ao Everaldo. O Arthur aqui é mais vítima do que culpado, porque o treinador, mediante as características que o Arthur tem, está a trabalhá-lo para a posição 9, quando ele foi uma vida inteira um ponta, que vinha para dentro e tem uma quantidade absurda de golos por onde passou. O que é que eu avaliei? A sua mobilidade e a sua capacidade técnica de finalizar. Portanto, hoje eu tinha que encontrar soluções, a outra solução seria o Ademir, seria outra solução, mas como o Arthur tem trabalhado a 9 este tempo todo, eu não ia inventar, o Ademir seria num caso de SOS de emergência. Portanto, a torcida está na bronca, mas nós estamos a trabalhar com os jogadores, trabalhamos com o que temos, temos neste caso jogadores que estão lesionados, o caso do Everaldo e do Vinícius. Se eles estão no banco, se calhar teria tomado outras opções, até porque o Arthur fez o jogo também na Vila Belmiro. Continuar a trabalhar com eles, quando tivermos as opções todas, eu tomarei as opções que entenda. Quando não tenho que ser criativo. E claro, se corre mal, invento e sou burro. Mas a mim o clube quer-me aqui para tomar decisões e eu tomo sempre decisões em consciência. Paiva, boa noite. Pode-se dizer que nessas 6 partidas até então da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia jogou bem em 5, mas em 3 dessas partidas acabou não conseguindo sair com resultado positivo. Como é que você acha que pode mudar esse panorama de jogar bem, mas não conseguir o triunfo? Porque repara, porque nós jogamos bem, não conseguimos o triunfo porque não conseguimos nos detalhes, fazer os detalhes a nosso favor. Quer dizer, nós temos finalizações, oportunidades claras para fazer gol que não fazemos. Mesmo neste jogo com o Santos, nós temos bolas inacreditáveis em que não fazemos gol. Temos que melhorar neste aspecto, porque de facto isto vive de resultados e vive de golos, de bolas que entram na nossa baliza ou no gol deles, ou no nosso gol ou no gol deles. Temos que melhorar a nossa efetividade. Eu continuo a agarrar-me àquilo que a equipa está a crescer. Esta é uma equipa em crescimento e que tem estas dores de crescimento, mas antes de começar o campeonato dizia-se que o Bahia nem um ponto ia fazer e que só ganhava ao Jacuipense e que só ganhava com todo o respeito e que só ganhava porque era estadual e porque era não sei o quê, e quando chegasse ao Brasileirão ia ser atropelado por toda a gente. E o Bahia em 6 jogos foi atropelado pelo Santos. Não foi atropelado por mais ninguém. O Botafogo está em primeiro e não nos atropelou aqui e nós fomos superiores ao Botafogo. Repito outra vez, em todos os números do jogo, menos nos golos. Portanto, para quem ia ser atropelado, ia ser uma tragédia, isto ia ser assim assado, nós estamos a fazer um campeonato que eu disse de menos a mais, com as suas oscilações de uma equipa nova em crescimento,
Mas nós vamos ser uma equipa de menos a mais, não tenham dúvidas. Vamos ser uma equipa de menos a mais. Vamos perder jogos? Vamos. Vamos ganhar jogos? Também vamos. E os detalhes vão-nos penalizar umas vezes a nós, outras vezes a outros. Eu, por exemplo, no jogo do Vasco, nós fomos superiores e podíamos ter ganho por mais. E mesmo assim ganhámos por 1. É o nosso trabalho, é o nosso dia-a-dia e é o nosso processo. E eu continuo a agarrar o processo. Porque os porquês e os comos sou eu que os tenho que analisar para que a minha equipa, já na quarta, dê uma resposta efetiva e depois que o Goiás dê outra resposta efetiva e assim sucessivamente. Paiva, boa noite. Eu sou Lula Bonfim, do Extracampo. Queria fazer uma pergunta em relação ao sistema defensivo do Bahia, mais uma vez. Você falou que o Bahia foi muito bem em 5 das 6 partidas, e isso é verdade. Ofensivamente, o Bahia conseguiu construir nessas 5 partidas. Mas o que tem de coincidência nos jogos que o Bahia perdeu é que o Bahia fez gol, exceto contra o Santos, né? O Bahia fez gol e tomou mais gols do que fez. Hoje eu estava observando com atenção o jogo e eu percebi que em alguns momentos tanto o Cauli quanto o Biel não fechavam o lado esquerdo e direito de defesa ali no meio campo. O que é que você acha que precisa ser corrigido, Paiva, para as próximas partidas, para que o Bahia faça mais gols do que tome, né? Porque é isso que se precisa para ganhar um jogo. Não, tocaste num ponto importante para quem queira defender em 4-4-2 ou em 5-4-1, os homens de fora, neste caso o Biel e o Cauli, efetivamente têm que fechar por dentro, muitas das vezes ficam mais abertos, expõem-nos o jogo interior, é treino e é trabalho, porque eles de facto não têm características defensivas. Não têm, é verdade, e nós temos que as trabalhar e temos que as potenciar. Eles fazem movimentos defensivos para a frente, de pressão, de ir, de tentar pressionar bola, mas quando são eliminados, custa-lhes vir para trás, e quando estamos em bloco, normalmente eles têm sempre aquela tendência de desproteger o espaço interior e a bola entrar ali. São coisas que eu digo que temos que trabalhar, mas também é verdade, o sistema defensivo, as equipas estão a precisar de finalizar muito pouco para nos fazer golos. Essa é que é a verdade, porque se nós fôssemos uma equipa que concedesse muitas oportunidades, eu diria, temos problemas defensivos graves, porque eles vêm por aí fora no campo, seguram-nos lá atrás, cruzam bolas, têm N oportunidades, o Marcos faz N defesas, etc. Isso não acontece. A verdade é que nos detalhes, e enquanto assim for, com exceção do Santos, enquanto assim for, nos detalhes, estamos a sofrer golos. Vou-lhe dar 2 exemplos. O golo do Botafogo, o segundo golo, o primeiro é ele que passa por aquela gente toda e mesmo assim a bola vai para fora, bate no pé e entra. Mas o segundo golo é uma jogada inteligente pelo espaço interior que de facto poderíamos ter fechado mais dentro, mas depois o Tchetchev tem uma execução técnica fabulosa. E depois vamos para o jogo do Coritiba e o Boschila tem uma execução técnica fabulosa. E tu ficas nisto. Portanto, por isso é que eu digo que são detalhes, porque no dia em que, como foi com o Santos, no dia em que te atropelarem, que tu não conseguis sair, que os adversários somem oportunidades atrás de oportunidades e que tu estejas ali a ser massacrado, eu vou dizer, temos um problema defensivo grave, coletivo, neste momento não temos. A tua observação é pertinente, porque de facto estes 2 jogadores precisam de ajudar um bocadinho mais, porque muitas das vezes os nossos 2 meias encontram-se ali sozinhos no meio. Temos que trabalhar, está identificado, precisamos de trabalhar.